Olá, eu sou Adriana Queiroz e esse é o espaço destinado a tratar de assuntos relacionados ao projeto multidisciplinar Corredor Biooceânico da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje e ao longo dos próximos meses, nós vamos conversar com pesquisadores e colaboradores do projeto. Nosso objetivo é levar informação sobre essa pesquisa que busca analisar as potencialidades do corredor, que vai possibilitar a conexão viária do centro-oeste brasileiro aos portos chilenos. E também falar sobre a importância do projeto para o desenvolvimento econômico e social da população e das regiões alcançadas por essa rota internacional que abrange Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Hoje nós estamos iniciando uma série de entrevistas e o nosso convidado é o professor Eric Wilke. Formado em turismo, Eric Wilke é mestre em cultura e turismo e doutor em administração. É professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e atua principalmente nas áreas de estratégias organizacionais e turismo. Professor, eu quero começar agradecendo, a presença do senhor, agradecer aí que o senhor aceitou o nosso convite. E para o pessoal que aí ainda não sabe do que se trata o corredor biooceânico, queria que o senhor começasse explicando para a gente, o que é essa obra. Bom dia, Adriana. É bom falar com você. Obrigado pelo espaço, pelo momento, pelos períodos aqui que a gente vai estar trocando informações. Então, eu que agradeço o convite e a oportunidade. A obra do Corredor Biooceânico, ela recebe vários nomes, às vezes chamada de Rota Biooceânica, às vezes Corredor Biooceânico, mas se trata mais ou menos da mesma coisa. Então, se trata da ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico através de ligações rodoviárias, da integração rodoviária entre os 4 países que fazem parte desse eixo, Então, a ideia é conectar os portos do Brasil, de Santos e Paranaguá, atravessando aqui o Mato Grosso do Sul, o Paraguai, a Argentina, e saindo lá no Chile, nos portos de Antofagasta e Iquique. Então, é esse corredor chamado bioceânico, que na verdade não é somente um corredor rodoviário, é um corredor que se projeta que seja intermodal, então você tem a conexão não somente rodoviária, mas tem a conexão hidroviária, ferroviária, e também, se a gente também parar para observar, a possibilidade da transição, do transporte, da logística de mercadorias e produtos também através das opções aeroviárias, Então acaba sendo um projeto grande de integração desses países, um projeto de integração e transporte de mercadorias que possam tanto chegar à Ásia, por um caminho mais viável, que reduz os custos de transporte dessas mercadorias, tanto indo em direção à Ásia, quanto também importando mercadorias desse continente para o Brasil. Então, espero que seja um caminho muito mais viável, com redução de custos para todas as mercadorias através do Pacífico, Certo, professor, a gente percebe aí que é um projeto bastante grandioso, Como que surgiu essa ideia, então, a partir dessa obra, como que surgiu a ideia do projeto multidisciplinar? Ok, essa ideia surgiu através da participação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, junto aos grupos de trabalho, coordenados pelo ministro João Carlos Parkinson, que efetivamente está coordenando e realizando ações para o desenvolvimento das obras de infraestrutura e de resolução de problemas, para que essa obra saia do papel. Então, através desses grupos de trabalho, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul possui um assento junto à rede de universidades, a Unihila, que congrega diversas universidades do Brasil e dos outros 3 países, e essa participação é importante porque ela gera, a ideia é produzir, gerar conhecimento
para abastecer, né, a tomada de decisão de autoridades e agentes responsáveis justamente por tirar esse grande projeto de integração do papel, né. Então surgiu dessa necessidade da gente explorar eixos que sejam importantes, né, estudos que sejam importantes para o desenvolvimento de maneira sustentável dessa grande obra, né. Então a Universidade Federal idealizou esse projeto com a intenção de pesquisar e logo em seguida que esses dados, essas informações de pesquisa cheguem de imediato para quem deva chegar, para que possa mudar de alguma forma a realidade para melhor, né, através da tomada de decisão desses atores envolvidos com o projeto. Então surgiu dessa iniciativa de uma participação da universidade já na esfera das discussões e da tomada de decisão junto aos grupos de trabalho que já desenvolvem essa ideia, né, há um bom tempo. Professor, o senhor falou sobre os eixos de pesquisa, né? São 5 eixos. Queria que o senhor explicasse para a gente como foi a definição de cada área. Sim, a gente trabalha com 5 eixos prioritários, né? São eles a economia, a logística, o turismo, o direito e o eixo da história, né? Em cada um desses eixos a gente busca evidenciar tanto limitações quanto potencialidades, né, para o desenvolvimento desse corredor bioceânico, né? Então esses eixos eles surgiram da necessidade de estudar com maior ênfase essas áreas que a gente acredita que serão áreas de interesse prioritário, né? São áreas que podem gerar muito conhecimento e são áreas que a gente pode ter um grande retorno, um retorno bastante interessante em termos de informações. Então, por exemplo, a área de economia, a área da logística, né? A gente acredita que tem um impacto imediato a partir do momento em que você tenha essa obra realizada, o transporte de mercadorias, né, as transações comerciais, a gente acredita que tem impacto imediato, ou seja, quais são esses impactos, quais são esses efeitos que o corredor bioceânico pode gerar para economias do Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste e, quiçá, do Brasil, e também para as comunidades locais, né, para as regiões onde o corredor bioceânico estaria passando, né? Isso, por exemplo, se refere muito ao turismo, né? Existem locais de profundo interesse turístico, locais com grande potencialidade para o desenvolvimento do turismo, algumas mais avançadas já estão muito mais à frente em relação à organização para o turismo e outras menos. Mas o corredor bioceânico a gente acredita que deve trazer oportunidades em todas essas áreas, né? Então, por isso que a gente escolheu essas áreas, porque são áreas que podem dar respostas imediatas, né, respostas fortes, contundentes, para toda essa discussão de desenvolvimento e evolução do corredor bioceânico para os próximos meses, né? Professor, a gente percebe que são áreas estratégicas, né, conforme a apresentação que o senhor fez para a gente. Qual que é a importância da pesquisa de extensão nesse contexto do corredor bioceânico? A extensão universitária ela é extremamente importante para que a gente possa conduzir todo o conhecimento que é produzido no âmbito da universidade, né? Conduzir ele e levá-lo de maneira muito próxima aos atores que podem se desenvolver, os atores que podem fazer valer esse conhecimento, se utilizar desse conhecimento, né? Então, a ideia da extensão, se a gente pensar em um mundo ideal, né, a gente tem a proximidade muito forte entre a pesquisa e a extensão, de modo que todo conhecimento que a gente produz em pesquisa possa, de forma rápida, chegar às pessoas que podem se beneficiar desse conhecimento. Então, a ideia sempre foi alinhar a pesquisa e os resultados que a gente tem imediatamente após a pesquisa, que são resultados inovadores, que são resultados novos, que são resultados de contribuição da Universidade Federal, que a gente possa fazer chegar a essas pessoas de uma maneira muito rápida. Então, por isso a ideia de associar a pesquisa e a extensão. Professor, nós estamos num período aí de distanciamento social por causa do coronavírus. Queria que o senhor falasse um pouquinho como que está o andamento das pesquisas diante da pandemia.
O período da pandemia ela trouxe um aprendizado para todos nós, né? De modo que a gente precisou ajustar alguns métodos de trabalho, né? Inclusive em algumas previsões iniciais que a gente tinha de visita a alguns locais, né? Principalmente ali na região de Porto Murtinho, né? A gente teve que esperar um pouquinho, colocar em stand-by, mas isso não impediu que a pesquisa continuasse, né? Os pesquisadores, coordenadores de cada eixo de trabalho, bem como os acadêmicos, bolsistas estão trabalhando na coleta de dados e já tem gerado dados interessantes para que a gente possa mostrar em breve, né? Então, trouxe um ajuste, uma adaptação aos nossos métodos de trabalho, mas a gente acredita que em breve a gente possa ir a campo e confirmar os dados existentes e ainda coletar novos dados, né? Mas isso não impediu o trabalho da pesquisa e a gente entende que não atrasou. Estamos seguindo o cronograma de acordo com o que tinha sido estabelecido inicialmente. Professor, e a gente sabe que um dos desafios aí da pesquisa acadêmica é também conseguir recursos, né? Como que a universidade conseguiu viabilizar aí essa pesquisa? A grande dificuldade que temos, né, principalmente em um momento que a gente vive, né, de incertezas econômicas, a gente teve um grande incentivo através de uma emenda parlamentar, né, dos deputados Wander Lobé, Zeca do PT, e essa emenda parlamentar, ao chegar na Universidade Federal, pôde viabilizar alguns projetos, né. Então, um deles foi o corredor bioceânico, e através dessa emenda a gente pôde, então, tirar do papel essa ideia de contribuição da Universidade Federal, que foi bastante relevante, tem sido bastante importante para que a gente possa fazer realmente esse projeto chegar e levar os resultados aonde deva ser levados, né? Legal, professor, justamente isso, né? O projeto tem essa preocupação de levar o conhecimento para a população em geral, para autoridades. Queria que o senhor explicasse para a gente quais são essas ações de extensão que estão previstas. Isso. As ações de extensão ela ocupam um segundo passo, né, no cronograma do projeto, né. Então a gente está vivenciando a primeira fase, que é o levantamento de dados e informações. A gente está colocando no papel os resultados que conseguimos até agora, fazendo essa síntese, e em breve a gente pretende levar esse conhecimento à população. Então a ideia é que os eixos possam produzir oficinas, palestras, e como a gente está em período de pandemia, né, inicialmente a gente conduz isso de uma forma online, né? Então trazer autoridades, representantes da comunidade organizada, né, para que possam participar conosco dessa abertura, dessa divulgação de resultados. Então uma das primeiras iniciativas é fazer uma conferência online para que esses resultados parciais possam ser expostos aí de uma maneira bastante aberta, livre e bastante participativa. Muito obrigada, professor Eric Wilke, pelas informações. Tenho certeza que essa nossa conversa vai ajudar a comunidade em geral a entender a importância aí dessa obra do Corredor Bioceânico e do projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido pela Universidade Federal. Antes, então, da gente aí se despedir do pessoal, vou pedir para o senhor fazer um convite, né? O senhor falou sobre a apresentação dos resultados parciais da pesquisa, pedir para o senhor fazer, então, um convite aí para essa live de lançamento que vai ser realizada. Isso, então eu gostaria de convidar a quem nos assiste, a que possa participar no dia 20 de julho, próximo dia 20, a gente vai estar online, todos juntos, os professores, os pesquisadores, né, extensionistas, apresentando os primeiros resultados das pesquisas que foram desenvolvidas até agora. Então, seja participante conosco, sinta-se convidado para participar com a gente, acesse os links das redes sociais, fique atento a esses links que você vai saber direitinho como acessar e participar com a gente. Então você vai ser muito bem-vindo, participe e convide outras pessoas também. Muito obrigada mais uma vez, professor. Fica então aí o convite para essa live de lançamento. Se vocês gostaram dessa entrevista, dessa nossa conversa, fica à vontade para curtir, para compartilhar.
Você pode acompanhar todas as novidades do projeto nas nossas redes sociais. Os endereços estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. E também pode acompanhar todas as informações sobre o projeto no nosso site, corredorbioceânico.ufms.br. Muito obrigada, até a próxima!